Oi, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen. Está começando Comunidade na TV, um programa idealizado e produzido pela Federação Israelita do Rio de Janeiro. Confira agora as reportagens da semana. Há uma predisposição muito violenta a condenar Israel independente dos fatos. A gente tem conseguido colaborar bastante com a comunidade, com pacientes, a maioria deles idosos, carentes. O escritor e colunista Rodrigo Constantino acabou de retornar de uma viagem a Israel e conta pra gente as impressões que teve sobre o povo, a cultura, a economia e o conflito do país com seus vizinhos árabes. Ele também explica as razões que o motiva a defender Israel constantemente na mídia. Esperava um país legal, já tinha lido, escutado comentários e opiniões, mas eu fiquei muito surpreso com algumas coisas que eu não tinha tanto conhecimento. E a gente sabe, né, que em Israel basta ter duas pessoas para ter três opiniões políticas. Então, toda essa origem, toda essa tradição de discussão e discussão informal, eu acho que ficou claro para mim no dia a dia ali em Israel que é parte da vida, do cotidiano desses 7 milhões e alguma coisa de habitantes. Então, é muito interessante. Eu acho que existe uma tensão no ar em alguns lugares, mas quando você olha assim, o big picture, né, o quadro mais de longe, é um lugar seguro. Inclusive, em Israel como um todo, eu não me senti hora nenhuma ameaçado. Você vê tudo muito perto, é tudo muito próximo. Talvez as pessoas que nunca visitaram Israel não tenham noção da dimensão territorial, que é muito pequena, né? Então eu acho que essa questão toda do convívio entre as diferenças religiosas e dos povos, eu acho que está marcado no país, mas não é uma coisa que você sinta no dia a dia com certa hostilidade. E eu fui visitar o próprio parlamento, Knesset, e achei o máximo. Por acaso, no dia que a gente foi, tinha pouca gente lá, porque eles estavam em campanha, mas um dos poucos que estavam lá era da minoria islâmica. Então, quer dizer, você está no parlamento, tranquilo, com acesso relativamente fácil aos representantes do povo, né, de uma democracia sólida, e ao mesmo tempo está lá o representante dos islâmicos. Então é um país que soube lidar de uma forma muito civilizada, em minha opinião, com as diferenças étnicas e religiosas. Então acho que o problema, obviamente, não está em Israel, o problema está com a vizinhança do lado de fora que não tolera a existência de Israel. Eu visitei fábricas dentro da Cisjordânia, onde a gente conversou com um gerente que era muçulmano e o CEO da empresa, o diretor-presidente, que era um judeu, e ambos convivem muito bem, os próprios funcionários convivem muito bem. E quando eu perguntei se ele gostaria então de ter um Estado islâmico o qual ele pudesse mudar, e se ele mudaria, se estabelecesse um Estado palestino, na verdade, a resposta dele foi que ele ficaria onde há democracia. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esses atentados terroristas na Europa e nos Estados Unidos, eles servem pelo menos, para despertar da sonolência, que já durou tempo demais, esses europeus que acham que esse é um problema lá do Oriente Médio, coisa de não faz parte do nosso dia a dia, é coisa de judeu com palestino, eles que se entendam. Não, é algo ligado a todos nós, porque tem uma turma com quantidade nada desprezível de radicais islâmicos que querem uma única coisa: destruir o mundo como nós o conhecemos. Então, é lutar ou morrer. Me parece que esses críticos ficariam satisfeitos se Israel tivesse perdido mais gente. Quer dizer, se morreram 3 mil do lado de lá na Palestina e 70 soldados israelenses,
e essa desproporção incomoda, será que tivesse morrido então 2.000 israelenses, eles estariam mais felizes? É essa a mensagem por trás dessa crítica? Então eu acho que é um absurdo, não faz nenhum sentido. Guerra é guerra, você vai tentar minimizar ao máximo possível as perdas do seu lado, e Israel vai mais longe. Israel, como eu já disse, tenta minimizar as perdas do lado de lá. Israel toma decisões controversas dentro do seu próprio exército. Eu tive a oportunidade de perguntar isso para um tenente-coronel, e ele disse que é um fator de discussão interna no país e no exército, nas Forças Armadas, porque eles colocam em risco excessivo os seus soldados e desnecessário em operações muito arriscadas para tentar minimizar o número de baixas do lado de lá. Então Israel está sacrificando soldados israelenses para não ter muitas perdas civis do lado do palestino. Então, como é que você vai falar em desproporcionalidade num lado desse? Os palestinos estão jogando dezenas de mísseis na cabeça dos israelenses diariamente. Eles só não conseguem mais mortes porque Israel tem uma tecnologia de defesa fantástica. O Hamas está tirando esse dinheiro, ou tubulação, ou para infraestrutura, ou coisas que poderiam estar construindo escolas e hospitais, para fabricar armamento para jogar na cabeça dos israelenses, e Israel está usando os seus soldados em operações arriscadas para não deixar ter um número maior de baixas do lado de lá palestino. E aí a crítica vai e fala em desproporcionalidade pelo número de baixas. Quer dizer, é uma crítica que não faz o menor sentido, que não se sustenta com 2 segundos de reflexão lógica. O problema, e aí entra uma questão interessante sobre tudo isso, quando diz respeito a Israel, é que a lógica não costuma participar muito dos debates. Infelizmente, tem pouca gente querendo trazer a lógica e os fatos, e o conhecimento objetivo dos fatos, para as suas reflexões. O que há, muitas vezes, é uma tomada de postura prévia, ou seja, carregada de preconceito, por vários motivos, onde você quer e já sabe onde vai chegar desde o início, que é condenar Israel. Por quê? Vários motivos históricos, a visão romântica de Davi contra Golias, sendo que é curioso também esse ponto, porque quando você vai ver o que é Israel no meio do Oriente Médio ali, Israel é um pontinho com 600 avos do território de todos os outros. Mas Israel é o opressor. Por quê? Porque, no fundo, é amigo dos Estados Unidos, do império estadunidense, do mal. Essas coisas que a gente sabe que existem, esses discursos anti-americanos bobocas, mas que predominam ainda muito na América Latina. Então, há uma predisposição muito violenta a condenar Israel, independente dos fatos. Essa esquerda quer cuspir e condenar tudo aquilo que é representado pelo homem branco cristão ocidental, cristão judeu, civilização judaico-cristã, que a gente diz. Tudo isso que veio dessa origem judaico-cristã ocidental do homem branco é opressor. E tudo aquilo que é minoria é oprimido. Então eles jogam no rol das minorias oprimidas um balaio que não se mistura, mas que é o negro, o homossexual, a mulher, o muçulmano, está tudo lá. Tudo aquilo que não é homem branco cristão é oprimido pelo homem branco cristão. E a narrativa histórica deles é essa. É uma narrativa pobre, é uma narrativa extremamente limitada, que não condiz com a realidade, mas é uma visão simplista que tenta dar um certo conforto a esse sujeito que está angustiado, que está alienado imerso na própria civilização ocidental, liberal e próspera. Eu reajo escrevendo, eu reajo confrontando, eu reajo expondo a hipocrisia e colocando o dedo na ferida. Assim nasceu Esquerda Caviar. Então Israel está misturado nesse mesmo processo. Então eu tenho esse senso de justiça muito grande em combater essas injustiças. Né? E Israel, sem dúvida nenhuma, está no epicentro desse problema, porque é uma minoria que ganha um destaque, uma visibilidade, inclusive, extremamente desproporcional ao que representa. Nada mais, nada menos do que 30% das resoluções da ONU são contra Israel. 30% do país. O mundo tem mais de 200 países, entre os quais Arábia Saudita, Venezuela, Irã, o Sudão, a China. Você vai citando os países, né, que abusam, Cuba, e 30% das resoluções da ONU contra abuso de direitos humanos de países vão em direção a Israel. Tem alguma coisa muito errada. Eu acredito piamente
que os judeus representam, nesse caso, aquela metáfora dos canários da mina de carvão. São os primeiros a acusar o golpe de que tem alguma coisa errada acontecendo. E a perseguição aos judeus, historicamente, sempre se mostrou um indício de que há algo muito errado com os valores daquela época, daquele tempo. O clima intelectual vigente na atualidade acende luzes amarelas de que há um crescimento, um recrudescimento dessa judeofobia que deveria preocupar a todos, independente de ser ou não judeu. Eu já estou acostumado em despertar antagonismo desse tipo de gente, o que nunca me incomodou. Então eu comprei algumas inimizades a mais defendendo Israel, mas está dentro de um pacote. Quando você já defendia o capitalismo, os Estados Unidos, a democracia ocidental e tudo mais, você já tinha esses inimigos, então não acrescentou muitos inimigos novos não. Talvez chame a atenção, que antes não chamava, dos radicais islâmicos. Opa, tem um sujeito ali que incomodando e defendendo os judeus e tudo mais. Tudo que a gente usa de tecnologia tem uma impressão digital de Israel hoje em dia, né? E é curioso até ver a turma que adora odiar Israel falando em boicote, porque se tivesse que levar a sério qualquer tipo de boicote a Israel hoje, teria que parar de consumir tecnologia. Mas o fato é que o judeu e o israelense em geral, ele tem uma predisposição ao risco elevada e ele não tem muito medo ou muito receio do fracasso. Ou seja, ele encara de fato o fracasso, quando vem, como uma lição, como uma espécie de aula que ele pagou para aprender e não repetir o erro. É um povo que tem uma história de superação muito grande. Basta citar que as grandes empresas de tecnologia estão todas lá, várias ideias surgiram em Israel. Israel tem mais empresas listadas em Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, do que toda a comunidade europeia junta, um país de 7 milhões de habitantes. E, além de tudo, os departamentos de pesquisa e desenvolvimento dessas grandes empresas todas, Intel, todas estão lá em Israel. Quer dizer, Microsoft, eles entendem que, por alguns motivos muito peculiares, o Estado de Israel tem um diferencial que não é fácil replicar mundo afora. A Central de Medicamentos da FIERJ fornece de graça remédios a mais de 1.500 pessoas da comunidade judaica e também de outras instituições cariocas. É um importante trabalho de assistência social que já existe há mais de 20 anos. Confira. Essa central de medicamentos, que antigamente se chamava farmácia da FIERJ, mas como não tem o intuito comercial nem legal, né, da Mão Farmácia, é uma distribuidora de amostras grátis que a gente recebe, então passou a se chamar CEMEF, Central de Medicamentos da FIERJ. E a gente tem conseguido colaborar bastante com a comunidade, com pacientes, a maioria deles idosos, carentes, que estão em diversas instituições e também em residências, isolados, e que não têm recursos para se manter, né, nos seus tratamentos. Os medicamentos são separados através das receitas. Sem receita, a gente não atende. Com um espaço mais amplo, com condições de ter mais apoio material, administrativo, até financeiro, e mais uma nova estrutura de direção da CEMEF. Hoje contamos com diretores responsáveis, a vice-presidente da FIERJ, a Evelyn, é atuante junto com a diretora, a doutora Estela, e estão permanentemente conosco. Então, isso fez com que houvesse uma ampliação muito grande e, com isso, hoje já se atende mais gente, com condições maiores, enfim, mais tempo. Antigamente eram alguns dias somente, hoje já vai de segunda a quinta-feira. As voluntárias são muito dedicadas. Eu ouvi dizer aqui que ficam até certa hora. É comum você chegar às 20 horas da noite e as voluntárias estarem aqui.
Nós temos assim medicamento para estômago, todo mundo tem problema de estômago hoje em dia. Diazepam, Rivotril, a bendita fluoxetina, que eu acho que está na moda mesmo, viu? Somalgin cardio. E assim, eu estou fazendo a lista, já passei para a mão do seu Miro, que é o responsável de fazer algumas coisas para a CMF, e ele vai solicitando algumas pessoas para ajudar. Eu queria que os médicos falassem com seus colegas, médicos, amigos, para repassar essa informação de que a gente está recebendo amostras. Eu, como médica, durante muitos anos, recebi uma quantidade enorme de amostras e a gente sabe que tem um mecanismo complicado até para a gente descartar o remédio que sobra de amostras, que a gente não tem para quem dar. Então, sabe, é importante que mandem para a gente, que a gente vai saber encaminhar para os necessitados e também, quando acabar a validade, houver uma sobra dessas amostras, um excedente de remédios, a gente manda para países carentes, até para a África, para o Haiti. Quer dizer, nada é desperdiçado. Nós estamos agora com uma parceria muito legal com o Centro Espírita Maria de Nazaré, lá na Rocinha, que através da Marilene, que é a coordenadora do projeto, e do Jaime, meu marido, eles também têm uma farmácia que recebe muitas doações de vários laboratórios, e o que eles não estão utilizando, o que está sobrando, eles têm nos enviado. Então, nas últimas 2 semanas vieram 4 sacos de remédios e isso também nos beneficia. Então, eu acho que é muito importante essa troca, essa via de mão dupla entre a Central de Medicamentos da Fierge e a comunidade maior. Nós doamos, mas também recebemos. Nossa importância maior é aproveitarmos os medicamentos para que esses medicamentos não saiam de validade e sejam jogados, descartados, né? E fora de vocês, nós distribuímos para as outras entidades. Mas a nossa parceria maior está sendo aqui com vocês. Quero agradecer à comunidade judaica dessa parceria e ajuda que está dando para a nossa casa e para a comunidade da Rocinha. Estamos fazendo um programa voluntário na comunidade da Rocinha, com diversos médicos de várias especialidades, clínicos, dermatologistas, ortopedistas, entre outros. E distribuímos a medicação para essa comunidade, também viabilizamos vários exames de laboratório, ultrassonografias. Os exames mais sofisticados, mais especializados, nós encaminhamos para os hospitais federais e postos de saúde. Eu gostaria aqui, sem citar nomes, de agradecer a todos os médicos que têm nos ajudado nesse tempo todo, enviando medicamentos, e pedir, como já foi feito, que eles continuem a nos abastecer das amostras grátis, porque desse modo conseguiremos cada vez mais atender aos nossos, não somente necessitados, mas também a toda a comunidade. Eu vejo então esse trabalho como uma mitzvah, como diz a religião judaica. Nós temos que fazer esses trabalhos voluntários em prol de várias comunidades. Então eu me sinto muito orgulhoso de estar fazendo esse trabalho, que é muito satisfatório e atende a várias pessoas carentes.
Está terminando o programa. Ele é sempre apresentado aos domingos, às 4 da tarde. E se você pegou pela metade ou quer rever uma das reportagens, é só acessar o canal youtube.com/Fergicom. Também aproveita e vai na nossa página no Facebook, curte, e aí você vai ficar atualizado das notícias, curiosidades sobre o mundo judaico. Muito obrigada pela sua companhia, nos vemos na próxima semana. Tchau!